noite, galera. Vem com vocês? Ih, acho que não, hein? Tá com frio? Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Eu sei que tá friozinho, mas glória a Deus pela vida de cada um aqui. Glória a Deus porque... Pode. Valeu, pastor. Cara, por mais que a gente esteja acostumado a fazer isso, cara, é sempre um friozinho na barriga, sempre uma aceleradinha no coração antes de começar a fazer, a falar aquilo que Deus tem falado comigo. Mas eu creio que isso é bom, essa tremidinha na perna, eu creio que isso é bom, essa aceleradinha no coração, porque se nós nos lembramos que, cara, não sou eu que estou fazendo nada, não sou eu que faço nada, eu sei que é Deus nos sustentando, e, cara, que bom que você está aqui. Só um minutinho, galera. Eu quero falar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Sabe, eu já preguei essa palavra uma vez, mas eu ouvi um pastor uma vez falando que aquilo que Deus falou para você uma vez vai começar a ficar bom de verdade a partir da terceira, quarta pregação, porque cada vez que você estuda um pouco aquilo que Deus já falou com você, Deus vai falar mais coisa, Deus vai acrescentar mais e mais naquilo que Ele já tinha falado ao coração daquele que Ele entregou a palavra. E, cara, isso é um tema que mexe demais comigo. É algo que, cara, nós precisamos nos lembrar por toda a nossa vida. Eu não tinha muito costume de ler ou de procurar alguma coisa que estava escrito no livro de Apocalipse. Quando alguém falava para mim, cara, tal lugar, o cara vai falar sobre Apocalipse, assim, eu já tremia. Meu Deus, mano, o cara tem uma revelação muito louca, o cara vai começar a falar de fim do mundo, meu Deus, mano. A primeira coisa que vinha no meu coração era medo de procurar aquilo que estava escrito, de entender um pouco mais sobre aquilo que estava escrito no livro de Apocalipse. Até que um dia eu estava aqui na igreja, a gente estava numa vigília, se eu não me engano, e eu vi um irmão meu sentado lendo a Bíblia, cheguei do lado dele e falei, velho, lê um pouquinho pra mim também, mano, quero ouvir dessa palavra aí. E aí ele começou a ler sobre Apocalipse. E nesse dia foi exatamente uma palavra que eu estava precisando ouvir. Quando eu vi que ele estava lendo Apocalipse, eu falei, putz, vai falar um monte de coisa pesada aqui, né? Mas quando ele começou a ler, eu entendi em Deus que era exatamente aquilo que eu estava precisando. E a partir daí eu comecei a procurar um pouco mais esse livro tão abençoado, tão cheio de riqueza. E, cara, eu comecei a ler e logo de cara eu já me apaixonei por esse livro. E é sobre algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração a respeito desse livro que eu quero compartilhar com vocês. Uma coisa que eu aprendi logo quando eu comecei a ler, eu ouvi outro pastor falar sobre esse livro e eu vi que logo no comecinho do livro, no comecinho de Apocalipse, lá no capítulo 1, a gente vê assim, felizes são os que leem e os que praticam as coisas que estão escritas nesse livro. E
isso me abriu, sabe, a mente, porque eu falei, mano, não é só, sabe, revelação de como vai ser o fim do mundo. Nós precisamos saber isso. Mas existem muitas coisas escondidas nesse livro que, cara, se a gente ler sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai deixar passar em branco. Só para você compreender um pouquinho do contexto desse livro. Esse livro ele foi escrito por João. Ele se encontrava em uma ilha, provavelmente por estar pregando a palavra de Deus. Ele tinha sido levado para uma ilha. Ele começa falando assim, cara, eu estou aqui na ilha de Patmos e fui trazido até aqui por pregar o Evangelho. E alguns acreditam e outros não. Falam que esse João é o João, discípulo de Jesus. Outras pessoas falam que não é. Mas, cara, isso é teologia. Não vai agregar tanta coisa assim para o nosso conhecimento. João estava nessa ilha e, cara, de repente ele tem uma visão extraordinária. Ele vê o próprio Cristo. Ele começa a ouvir as coisas que irão acontecer. Ele começa a ver e a ouvir tudo que está para acontecer. E Jesus vai falar, cara, anota tudo que vou te falar, tudo que você vai ver, tudo que você vai ouvir, das coisas que irão acontecer. E então João escreve o livro de Apocalipse. E, cara, ele lá no comecinho, ele escreve algumas cartas para 7 igrejas. Tudo certo? João escreve 7 cartas para 7 igrejas diferentes, com 7... qual é a palavra? Fugiu a palavra. Com 7 direções para cada igreja. Em Atos, no capítulo 18, mais ou menos lá no versículo 19, a gente vai ver que aquele Paulo que estava andando lá no seu cavalinho, e ele viu aquela luz, e de repente ele cai, ele fica cego, e ele tem um encontro com Jesus. Paulo, ele faz uma visita à igreja de Éfeso, e ele prega a palavra de Deus, ele prega o Evangelho para aquelas pessoas, mas ele não fica lá por muito tempo. E a Bíblia diz que ele deixa um casal chamado Áquila e Priscila. E eles ficam lá, Paulo sai de lá daquele lugar, daquela cidade, deixa aquele casal lá. E tempos depois, Paulo volta para Éfeso. Provavelmente, não sei se foi ele quem fundou a igreja nessa cidade, mas ele encontra algumas pessoas que já criam em Deus por conta daquela pregação, daquela visita que ele tinha feito naquela cidade, por conta daquele casal que estava auxiliando ele nessa viagem. E Paulo fica mais ou menos 3 anos ensinando para as pessoas daquele lugar, para as pessoas de Éfeso, que é uma das 7 cidades que João deixa, uma das 7 cartas. Ele fica lá por mais ou menos 3 anos, ensinando sobre o batismo do Espírito Santo, onde as pessoas conheciam o batismo de João. Cara, eu já sou batizado e João Batista me batizou, eu desci as águas. E aí Paulo então começa a pregar sobre o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, batismo com línguas estranhas. E Paulo começa a ensinar então essa igreja e, bom, eu creio que, cara, uma igreja que tinha um pastor como Paulo era uma igreja muito bem edificada, mano. Paulo, para mim, tá no top 10 ali de nomes de pessoas da Bíblia, com certeza.
cara fez muita coisa contra Deus e muita coisa a favor do nome de Deus. Então eu imagino que a igreja de Éfeso nessa época era uma igreja onde Paulo pregava, onde Paulo cuidava, era uma igreja muito bem edificada. Só para vocês dar uma compreendida um pouco mais sobre essa igreja, eu quero falar sobre aquilo que João escreveu a respeito da igreja de Éfeso, porque vocês vão me entender. Eu gostaria de ler com vocês, se você tiver com a sua Bíblia aí, ou se você estiver anotando, Apocalipse capítulo 2. A partir do versículo 1. Amém? Todo mundo conseguiu achar aí? Amém? Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1, diz assim, isso é o próprio Cristo falando, Jesus dando uma instrução para João: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e que aguentaram um sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se de seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Versículo 7: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim do Éden. Até aqui. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por nos deixar tanta riqueza na sua palavra. Obrigado, Jesus, por abrir os nossos olhos, por nos mostrar, Pai, qual é o caminho, por nos mostrar como nós devemos agir como sua igreja. Obrigado, Pai, pela sua palavra, que aponta exatamente para você, Jesus. Espírito Santo, nós oramos essa noite para que o Senhor repouse sobre nós, para que o Senhor, sabe, Jesus, abra o nosso entendimento, para que o Senhor abra o nosso coração. Nós oramos, Pai, para que a sua palavra permaneça no nosso coração. Nós queremos ser mais parecidos com você, Jesus. Queremos conhecer um pouco mais o Senhor, aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, eu quero dar uma voltadinha. Quero voltar com vocês aqui no capítulo 1 de Apocalipse mesmo. Eu vou ler a partir do versículo 9, Apocalipse 1. João diz assim: eu sou João, o irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também aguentar o sofrimento com paciência.
Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por anunciar a mensagem de Deus. E a verdade que Jesus revelou, no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às 7 igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio dele estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os seus pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 lados, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva essas coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as igrejas. Cara, que visão! Mano, isso é muito forte, velho. Que visão extraordinária João teve. Que experiência extraordinária ele descreve pra gente aqui no comecinho desse livro. Aqui no versículo 2, aqui do capítulo 2, Jesus fala assim para a igreja de Éfeso: eu sei o que vocês têm feito, eu sei do trabalho que vocês têm feito, eu sei que vocês têm paciência com tudo que está acontecendo, eu tenho visto o sofrimento de vocês. Sabe, eu acho que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de muita dificuldade. Nós temos perdido pessoas perto de nós, temos perdido familiares, nós temos nos preocupado com tudo que tem acontecido ao nosso redor. Sabe, nós olhamos para fora dessas paredes, cara, e a gente vê um mundo totalmente desesperado. Nós olhamos para as pessoas e, cara, conseguimos enxergar o desespero no olhar das pessoas, pedindo um socorro, pedindo ajuda, pedindo uma palavra de esperança, porque os dias que nós vivemos não são fáceis. Fora essa pandemia que a gente tem vivido, fora essa incerteza de, cara, eu posso sair, eu não posso, eu posso tirar a máscara que eu não posso, eu posso te cumprimentar ou não, será que eu posso te dar um abraço ou não? Fora tudo isso, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa faculdade, a escola, nós temos os nossos problemas pessoais, problemas em casa. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, e isso tem se
tem, sabe, aumentado nesses últimos dias. E Jesus olha para aquela igreja e ele fala: João, começa a escrever. Fala para eles: olha, eu tenho visto o que vocês têm passado. Eu tenho visto a angústia de vocês. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, tem visto os problemas que essa igreja tem passado. E João, fala para eles: eu tenho visto que eles têm suportado todas as coisas com perseverança. Eles continuam sendo a minha igreja. Eles continuam indo para a igreja. Eles continuam indo na célula toda terça-feira. Toda terça-feira eles estão lá na célula, João. Fala para eles que eu tenho visto. Eu tenho visto eles irem para a igreja todo domingo, ouvir a palavra abençoada do nosso pastor. Eu tenho visto eles irem em todo culto que tem. Sei que eles estão perseverando. Fala isso para eles. Eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto a sua dificuldade, aquilo lá que você está passando que, cara, você tem vergonha de falar para as pessoas, aquilo lá que você está passando que machuca você, só de pensar e só de falar. Sim, João, fala para eles que eu tenho visto. Fala para eles, João, que eu tenho visto o medo que está no coração deles. A dor de perder pessoas próximas. Eu tenho visto que apesar de tudo isso, eles permanecem indo até a minha casa. Eles permanecem, sabe, firmes e fiéis. E sabe, logo no comecinho ele fala: olha, João, eu tenho visto que eles têm passado por tudo isso com perseverança e sem desanimarem. Sabe, uma coisa que eu vejo dentro da igreja e que me incomoda, que me deixa triste, não só falando das pessoas, porque eu também sou igreja, falando de mim, uma das coisas que, cara, nós precisamos aprender é ser constantes. Uma coisa que eu e você precisa aprender é permanecer em Deus, permanecer naquilo que Deus colocou no nosso coração. Cara, quantas coisas nós começamos a fazer durante um ano e não terminamos? Em quantas amizades nós não perseveramos um pouco mais? Quantos planos Deus coloca no nosso coração e a gente se empolga, mano, com aquilo. E a gente começa a fazer, a gente começa a orar, tudo empolgado, mano. Cara, isso é muito de Deus, velho. E a gente começa a fazer planos, a gente começa a realizar aquilo que está no nosso coração. E de repente passa 3 meses, 4 meses, a gente já não está mais com a empolgação do começo. A gente começa a apresentar várias e várias desculpas para Deus. Deus, o Senhor me falou para fazer isso, mas eu estou sozinho, velho. O Senhor não coloca alguém do meu lado para começar a fazer isso junto comigo. O Senhor não coloca alguém do meu lado para me ensinar como fazer. Eu estou sozinho, eu não tenho força, eu não tenho sabedoria para fazer isso que o Senhor tem falado para eu fazer. Nós colocamos várias e várias desculpas diante de Deus e falamos: Deus, não dá mais. Não sei se foi esse ano ainda, ou ano passado, que o pastor fez uma série de pregação, acho que foi ano passado, uma série de pregação sobre relacionamentos líquidos. Retrasado? Meu pai, passa muito rápido. Cara, isso é muito verdade na nossa geração, muito verdade. Tudo que a gente vai fazer, a gente já quer pronto na hora, mano. Já quer ver o resultado no dia. A gente
gente não consegue esperar o tempo suficiente para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para a gente entender o processo que está acontecendo, para a gente chegar lá no finish. A gente já quer estar no finish sem correr a corrida. Os nossos relacionamentos vêm e vão e nós não perseveramos nas coisas que Deus tem colocado diante de nós. Às vezes a gente não permanece nem naquilo que a gente mesmo quer fazer. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso. Sabe, Jesus tem visto tudo que nós temos feito. Jesus tem visto todo o nosso sofrimento. Mas nós precisamos aprender a perseverar. Nós precisamos aprender a... Sabe, velho, uma coisa que eu olho para dentro da minha família. Eu olho para o casamento da minha avó. Ela foi obrigada a se casar com 15 anos de idade. Porque o pai dela viu o meu avô colocar a mão no ombro dela. Aquela época isso era, mano, tipo, fora da casinha, tá ligado? Eles não estavam namorando, eles não estavam nada, não estavam noivos, não eram casados. E meu avô chegou e deu uma abraçadinha assim na minha avó. Ele tava cantando ela ainda. E aí o pai dela viu e falou, mano, já era, vamos ter que casar. E aí eles se casaram. E sabe, no início da vida deles de casados, o meu avô, ele não era convertido, meu avô não conhecia os caminhos de Deus. Ele não tinha os princípios de Deus. E ele fez, sabe, minha avó passar por muita coisa, mano. Ele fez minha avó sofrer durante algum tempo. Ele teve problema com bebidas. Mas graças a Deus, antes dele partir, ele aceitou Jesus. E eu creio que ele está com o Pai. Mas eu posso falar que, sabe, minha avó não foi feliz durante todo o casamento. E uma boa parte, ela sofreu muito. E uma vez ela me falou, cara, você acha que eu amei o seu avô durante toda a vida? Tinha dia que eu queria que ele sumisse da minha vida. Tinha dia que eu não queria ver ele, tinha dia que eu queria arrumar a mala dele e falar tchau. Só que eles permaneceram casados, sei lá por quanto tempo, 60 anos, 50 e poucos anos. Nós precisamos olhar a geração antes da gente. Nós precisamos olhar as pessoas mais velhas, precisamos olhar para a Bíblia. Sabe, e ver como essas pessoas mantinham a sua vida em Deus, mantinham a sua perseverança, mesmo que sem amor, sem vontade, mas elas mantinham. Lá no Antigo Testamento, não vou abrir, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, em 2 Coríntios, no capítulo 28, a Bíblia fala sobre o rei Acaz. E aqui nesse versículo, 2 Coríntios capítulo 28, versículo 22, a Bíblia fala que esse rei já era um rei mau. Acaz, ele já fazia, ele era rei naquela época, e ele fazia as pessoas, os cidadãos, a praticarem todas as coisas erradas que ele gostava. O cara fazia estátua de Deus em todas as esquinas. O cara fazia as pessoas adorarem deuses pagãos. A Bíblia fala que ele já era mau. E a Bíblia fala que no dia da sua dificuldade, no dia que ele começou a sofrer mais, no dia que ele começou a passar por uma luta, ele ficou pior ainda. Sabe, esse não era
não era o que estava acontecendo em Éfeso. Jesus fala, cara, eu tenho visto o sofrimento que vocês têm passado, eu tenho visto tudo. E eu sei que vocês têm perseverado. Sei que vocês não me abandonaram, sei que vocês não abandonaram os meus caminhos. Mas lá no versículo 4, Jesus fala assim: Porém, o primeiro amor se foi do meio de vocês. O primeiro amor já não existe mais no coração de vocês, mesmo vocês permanecendo. Isso me chama muito, muito a atenção. Sabe, eu creio que isso aqui que João escreveu para essas 7 igrejas não ficou lá naquelas 7 igrejas. Sabe, eu vejo que se a gente não tomar cuidado, as nossas igrejas de hoje vão passar pelas mesmas coisas. Eu tenho visto que vocês têm passado. Tenho visto que vocês estão indo na igreja ainda. Mas o primeiro amor já não existe mais no seu coração. E Jesus fala: voltem a fazer tudo aquilo que vocês faziam no princípio. Eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo tudo que vocês têm suportado por conta do Evangelho. Eu tenho visto o trabalho, tudo que vocês têm feito. Mas não é o seu trabalho que eu quero. Não é só o seu trabalho, não é só a sua perseverança em ir para a igreja todo sábado. Não é só isso. Eu quero o seu primeiro amor que ficou lá atrás, quando você começou a fazer todas as outras coisas. Quando você começou a me procurar. Um amor que era inocente, que confiava de todo o coração. Por mais que você não fazia muita coisa no começo, por mais que você não cantava, por mais que você ainda não pregava, por mais que você não saía da sua cidade para pregar a palavra, mas eu via o seu primeiro amor. Ele fala: cara, eu preciso que vocês se lembrem. Eu preciso que vocês tragam à memória aquilo que aconteceu. Para que vocês consigam entender onde foi que vocês caíram, onde foi que vocês deixaram de me amar tanto assim. Ah, Jesus, tô cansado, velho. Vou pra igreja todo final de semana. Toda semana tem ensaio, Jesus. Toda semana eu tenho que ver alguém para falar da sua palavra, falar do seu amor. Estou um pouco cansado, Jesus. Eu faço muita coisa. Olha, Jesus, eu não te amo tanto assim mais, mas estou fazendo várias coisas para você. Olha quanta obra eu estou fazendo, Jesus. Olha quanta coisa eu tenho para te entregar. Olha quanto resultado eu trouxe. Isso não adianta de nada se não tiver amor. E isso é muito sério, sabe, mano? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, alguém falar isso. Sabe, quando a gente vai trazer alguma palavra, não é só porque a gente achou essa palavra bonita, não é só porque, mano, eu quero fazer a igreja acordar, não é só porque, sei lá. A palavra, ela sempre vai bater em quem vai levar primeiro.
E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, eu tive que parar, mano. Eu tive que parar e falar, mano, será que tudo isso que eu estou fazendo está adiantando alguma coisa? Será que todas as coisas que eu tenho feito vai garantir a minha salvação em Deus? Será que isso vai me fazer permanecer todas as coisas? Será que elas vão me dar força para continuar durante toda a minha vida seguindo a Deus? E Deus fala, cara, eu preciso que vocês se lembrem, porque senão eu vou tirar do meio de vocês, do seu lugar, o candelabro. Não sei se vocês já viram o que é o candelabro. Sabe, basicamente era algo que trazia luz para o ambiente. Antigamente era posto óleo, um óleo, sabe, todo especial, um óleo ungido, para que nunca faltasse fogo, nunca faltasse luz. E aí Deus fala, mano, eu vou tirar do meio de vocês, se vocês não se arrependerem. Vou tirar do seu lugar aquilo que dá luz para que vocês possam continuar. O fogo que vocês precisam. Sabe, o povo lá no deserto, mano, eles tinham uma tocha, uma coluna de fogo durante toda a noite para que eles não morressem de frio. Eles tinham uma nuvem que ficava sobre todo o acampamento, para que as pessoas não ficassem o tempo todo no sol, para que aquela sombra guiasse o povo. E o povo tinha luz, sombra e fogo. E durante toda a Bíblia, a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus falando, eu preciso que vocês se arrependam. Eu preciso que vocês se arrependam. Eu preciso. No Antigo Testamento, no Novo, cara, durante toda a Bíblia, nós vemos Deus falando para o povo, cara, assim não dá. Eu preciso que você se arrependa, porque senão não tem como eu estar com você. Senão não tem como eu continuar te sustentando se você falar que me ama. E quando eu viro as costas, você já me trai na primeira oportunidade. Deus fala para o povo, cara, eu preciso que vocês se arrependam, porque eu vou levar vocês para uma terra prometida. A melhor terra que existe é de vocês. E olha, eu preciso que vocês guardem os meus mandamentos, eu preciso que vocês guardem os meus caminhos. E se vocês entrarem nessa terra e forem fiéis a mim, cara, vocês serão frutíferos, a terra será fértil, vocês serão felizes e se multiplicarão. Mas se vocês começarem e voltarem a me trair com os deuses desse lugar, com os deuses dos povos que eu estou expulsando desse lugar, se vocês voltarem a me trair, eu não poderei continuar. Aí vocês vão se espalhar durante toda a terra de novo, vocês voltarão a ser escravos novamente. Se vocês não se arrependerem, não tem como. E existe algo muito profundo aqui, sabe? Às vezes a gente, cara, nós podemos viver coisas com Deus extraordinárias. Às vezes a gente, sabe sim, tá com uma vida tão, cara, tão massa com Deus. E a gente fala, Deus, eu peco, eu sei que eu peco todo dia, eu sei que o meu pensamento é ruim. Mas Deus, eu não faço nada de errado, eu não roubo mais, eu não mato mais, eu não fico mais com ninguém, não me embriago mais. Eu não tenho muita coisa assim, sabe, Jesus, de errado. Eu faço lá os meus pecadinhos, mas eu não tenho muito do que me arrepender. Eu peço perdão todo dia.
Mas sabe, velho, existe algo que vai além. Nós como igreja não podemos nos arrepender e pedir perdão só pelo pecado individual, mano. Sabe, a gente tomar consciência daquilo que a nossa nação tem feito, por conta talvez da omissão da igreja, não é responsabilidade deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E nós temos consciência, nós olhamos o mundo fazendo tanta coisa errada, e a gente fala, lá, os caras erram. Mas por que o Brasil está assim? Em vez da igreja estar sendo, sabe, operante em todas as áreas da sociedade, em vez da gente ver o erro e falar, mano, vem cá, não é assim, olha aqui para a palavra, olha o que a palavra fala sobre isso. Isso é muito mais profundo do que a gente chorar por um pecado nosso, se arrepender por aquilo que só eu estou fazendo. A gente pode permanecer durante 40, 50, 60 anos na igreja, servindo, fazendo as coisas, ter comunhão com os irmãos, mas chegar no final desses 40 anos e não tiver o amor, você vai ter feito muita coisa em vão, muita coisa em vão. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, diz que existem... Deixa eu abrir aqui, se você quiser abrir comigo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Eu passei muito tempo sem entender, mano, por que, cara? Por que o amor é tão mais importante do que a fé, do que a nossa esperança? Por que o amor é o mais importante? Até eu ouvi alguém dizer, cara, imagina quando Jesus voltar. Imagina aí comigo, Jesus volta e a gente vai para o céu junto com o Pai. Você acha que lá no céu alguém vai precisar da sua fé para você curar alguém? Você acha que lá no céu vai precisar de fé? Ah, Jesus, aquele cara lá não consegue andar. Você acha que a gente precisa ter esperança em alguma coisa? Ah, Jesus, cara, Jesus já vai estar lá, a gente vai ter esperança mais em quê? A nossa fé é lá. O que vai permanecer durante toda a nossa vida, durante toda a eternidade, é o nosso amor por Jesus. É o nosso amor por Deus. Porque a única coisa que a gente vai fazer lá é amar e ser amado, adorar ao Rei dos Reis. A gente não vai precisar de fé lá no céu, velho. Mas a gente precisa fortalecer o nosso amor enquanto a gente está aqui. Porque se eu tiver fé, se eu mover montanha, se eu curar alguém, isso é muito bom, velho. Mas se eu não tiver amor em tudo aquilo que eu faço, vai ser só barulho. Eu posso falar a língua dos anjos, todas as línguas da terra, só que se eu fizer todas essas coisas sem o amor, eu vou estar fazendo barulho. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Deixa eu abrir aqui. Hebreus, capítulo 6, no versículo 4. Você
você quiser anotar, ou se você quiser abrir comigo. Diz assim: como é que algumas pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Eles já estavam na luz de Deus. Presta atenção nisso, velho. Eles já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. Sabe como é que pessoas que experimentaram do Espírito Santo, pessoas que tiveram experiências com Deus, que receberam de Deus, abandonam a fé? As nossas obras, tudo aquilo que a gente faz precisa de amor, velho. Precisa de amor. Nós precisamos entender isso. Não é, sabe, cara, permanecer. Não é sobre Jesus, eu tenho só amigo crente. Eu não vou mais para bar, não vou mais para balada, velho. Tô me esforçando para não ficar com ninguém. Olha quanta coisa eu tenho feito, Jesus. Olha quanta coisa eu não tenho feito. Olha quanta coisa eu tenho deixado de fazer por você, Jesus. Cara, se não tiver amor em toda a célula que a gente vai, se não tiver o amor em todo o culto que a gente vai, as células e os cultos vão ser passatempo pra gente. Porque se a gente faz uma coisa sem amor, o que a gente vai levar de um culto que a gente vai e a gente nem queria ir? Eu creio sim que, cara, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A minha vida é fruto disso. Mas imagina aí, cara, você ir para a igreja, sei lá, 3 anos, 10 anos, 20 anos, porque você é uma pessoa boazinha, porque você é diferente do mundo, porque você vai lá para ajudar a sua dificuldade a ficar um pouco mais fácil de passar. Quantas palavras extraordinárias nós não perdemos, porque a gente chega num culto e fica lá moscando assim, esperando acabar logo. Mano, tô com fome, velho. Vejo a hora de sair daqui, comer um dog, ir pra minha casa, ficar de boa. Nosso pensamento sempre tá naquilo que a gente quer fazer. E aí nós vamos pro culto e a gente nem fica sabendo se Deus tinha alguma coisa preparada específico para cada um. A gente acaba perdendo coisas que poderiam mudar aquilo que a gente está vivendo, porque a gente não chega para a igreja e fala: mano, eu sei que eu sou igreja, mas eu tô aqui só para adorar o Senhor, Pai. Eu tô aqui só por causa da sua presença. Eu tô aqui, Jesus, porque eu amo o Senhor e eu quero aprender. Eu preciso crescer. Eu preciso ser transformado. Não é pelas amizades, não é pelas pessoas que eu gosto, que vão no mesmo lugar que eu. Não é porque lá tem um louvor da hora, não é porque lá tem uma palavra boa. É porque eu te amo. E a gente se acostuma tanto a fazer as coisas que a gente se esquece do porquê a gente faz.
A gente se esquece do porquê a gente sai da nossa casa todo final de semana. Por que a gente vai para a igreja? A gente deixa isso se tornar uma rotina. Lá no final desse texto de Apocalipse, no final dessa carta para a igreja de Éfeso, Jesus fala assim: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim. Sabe, eu fiquei feliz demais quando eu estava estudando. E aí eu li essa parte, eu mandei uma mensagem lá pro pastor, eu falei: pastor, isso aqui tem a ver com isso e tal? Aí ele falou: sim, mano, tem a ver. Eu fiquei mó feliz porque, sabe, cara, é tão prazeroso a gente ver o Espírito Santo falar ao nosso coração. É tão prazeroso a gente, sabe, cara, olhar para a palavra de Deus e encontrar o nosso descanso, encontrar aquilo que nós precisamos ouvir. Lá em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis é depois de Marcos, tá? Brincadeira, gente. Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz assim: o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. E no meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No último livro da Bíblia e no primeiro livro da Bíblia, Jesus faz uma ligação extraordinária, mano. Sabe, antes de Adão cometer aquele pequeno deslize, aquela pequena falha, cara, eu acredito que ele amava de verdade Deus. Eu acredito que ele tinha muito prazer em ouvir os passos de Deus e ouvir a sua voz, em contar tudo o que ele viu durante o dia. Jesus, hoje eu vi um cavalo, mano. E o nome dele nem era cavalo, vai ser agora. Imagina quanta coisa, mano, Adão viveu com Deus, quanta experiência ele não teve. E eu creio que Adão amava. E a Bíblia fala que no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E Deus fala: mano, pode comer o que você quiser, come o que você quiser, mas não come daquela árvore, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E aí vocês conhecem a história. Eva vai lá e come aquela fruta, e ela dá para Adão, e Adão vai lá e come, e de repente eles percebem o que tinha acontecido. De repente eles percebem que alguma coisa tinha mudado. No primeiro e no último livro da Bíblia, Deus fala: cara, eu preciso que vocês me amem, eu preciso que vocês se arrependam, e eu preciso que vocês me amem como o primeiro amor.
com um amor que não quer saber de, cara, eu vou fazer isso ou aquilo, com um amor que não existe espaço para outra coisa. Eu preciso que vocês permaneçam com o amor. Que não deixe espaço para outro amor. Que não deixe a sua cabeça se ocupar com outra coisa. Eu preciso desse primeiro amor. Sabe, eu creio que Deus tem feito algo grandioso na igreja da nossa nação, para a igreja no Brasil. Eu creio que esse tempo de pandemia nos fez acordar para muita coisa, nos fez enxergar aquilo que a gente precisava começar a fazer, a voltar a fazer. E eu vejo que essa é uma coisa que a gente precisa se atentar. Porque o amor à presença de Deus tem que ser maior do que tudo, velho. Daqui a alguns meses eu vou me casar, daqui a 8 meses exatamente. Mas a minha vontade de se casar com a Tawane, de ver a nossa casa pronta, não pode ser maior do que o amor que eu tenho por Jesus e pela vontade que eu tenho de que Ele volte, mano. Porque mesmo que a gente seja perseverante, mesmo que a gente passe pelos problemas aqui com perseverança e a gente continue, não vai ter fim o sofrimento aqui na terra. Só vai ser perfeito quando Jesus voltar. Lá não vai existir mais dor, lá não vai existir mais tristeza nem choro. É aí que tem que estar o nosso coração. Sabe, sei lá quanto tempo atrás, já estou terminando a introdução, vou entrar na palavra daqui a pouco, tá? Sei lá quanto tempo atrás, eu me lembro que antes de dormir eu fiz uma oração, eu falei: Deus, fala comigo através de um sonho. E eu me lembro que eu acho que é o sonho mais rápido que eu me lembro, mas sem dúvida nenhuma foi o melhor sonho que eu já tive na minha vida. Isso aconteceu antes de eu abandonar os caminhos do Senhor, antes de eu me afastar de Deus. Deve fazer, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu me vi de frente para mim. Eu me vi de frente e eu vi uma luz gigantesca, como o sol do meio-dia. Eu pude ver alguém de costas para mim, que brilhava mais do que tudo aquilo que eu já vi na vida, mano. E eu pude ver essa pessoa colocar a mão no meu ombro e falar assim: filho, eu tô voltando. Eu tô voltando. E se Jesus voltar e Ele não encontrar uma igreja apaixonada, como que será que é a igreja que Jesus vai voltar para buscar? Se não for aquela igreja que amava com o primeiro amor, que fazia as obras, que permanecia, mas que além, independente de todas as outras coisas, amava quem Ele é, amava Ele, simplesmente Jesus. A igreja não pode se esquecer disso, né? Tudo que está acontecendo hoje, o nosso culto, todos os cultos, são por esse motivo. Porque Jesus vai voltar e Ele precisa encontrar uma igreja que ama Ele acima de todas as coisas. Todas as coisas.
acima de sonho de concluir uma faculdade, acima de sonho de, cara, eu quero conquistar a minha casa, eu quero me casar, eu quero ter meus filhos, eu quero me tornar pastor logo, ou eu quero me tornar um ministro de louvor logo, eu quero me tornar um missionário logo. Para que a gente quer fazer tudo isso? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente orar, para a gente encerrar. E antes que eu orasse, eu gostaria que você falasse com sua própria palavra, com seu próprio sentimento, com seu próprio coração. Jesus, será que o meu amor por aquilo que eu tenho feito é o primeiro amor? Eu já não sei mais, Jesus, se o motivo de eu fazer todas as coisas que eu tenho feito é só por amor. Talvez eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer isso, Jesus. Eu acho que talvez eu possa cantar, Jesus, porque eu gosto de cantar. Ou talvez eu participo do louvor, eu toco porque eu gosto de cantar. Sabe, fale para Ele com as suas palavras e pergunta para Ele se de repente isso não aconteceu com você, porque nós precisamos cuidar, nós precisamos sondar aquilo que está no nosso coração. Se assim como eu, você se viu nessa situação, cara, o Espírito Santo não é o acusador, ele é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, ele é aquele que veio para nos consolar. Não é para apontar o dedo e falar, olha, velho, você não está me amando mesmo. Mas ele está aqui para nos mostrar onde é que nós precisamos voltar, o que é que nós precisamos nos lembrar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Espírito Santo, nós oramos sobre essa palavra e nós reconhecemos, sim, Jesus, que muitas vezes nós fazemos coisas até mesmo para o Senhor, Jesus, mas sem amor por você. Nós reconhecemos, Jesus, como igreja, que nós precisamos que o Senhor nos ajude a manter esse primeiro amor, Pai. Sabe, um amor que é acima de todos os amores que nós podemos ter aqui na terra, Pai. Espírito Santo, nos ajuda, porque nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua direção, nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor nos carrega muitas vezes, que o Senhor nos pegue pela mão. Nós somos a sua igreja, Jesus. Nós somos a tua igreja, Pai. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor desperte o nosso coração, para que a gente possa viver, Pai, todos os dias da nossa vida, amando a sua presença, amando quem o Senhor é. Nós queremos nos tornar, Jesus, a igreja que o Senhor vem buscar, Pai. Essa é a nossa esperança. É para isso que nós fazemos tudo que nós fazemos, Jesus. Por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que o Senhor voltará para buscar a sua igreja sem mancha, a sua igreja sem mácula,
a sua igreja que te ama, uma noiva que é apaixonada. Por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos.